É da vida para a vida. A mãe, quando vai amamentar o seu filho, ela não precisa morrer para poder gerar o alimento. A gente até gosta quando a vaca morre por causa da picanha, mas nunca por causa do leite. Ela dá o leite e continua viva. E a abelha, a mesma coisa. A abelha não precisa morrer para produzir o mel. É na essência da vida que esses dois alimentos são inseridos na história. Então, continuar a falar sobre a amendoeira. A amendoeira. 2 de Reis, capítulo 5. Chegamos lá? Capítulo 5. Nós conhecemos a narrativa, né? É a cura de um homem chamado Naamã, que é capitão do exército da Síria. E o texto vai dizer então que ele invadiu um lugar e lá ele pegou uma menina e levou escrava para sua casa e entregou essa menina como escrava à sua esposa. Ficou dentro de casa. O sacrifício do Senhor vai ser completo. Ele não está dando, não. Pode desligar, só virou meu nome. Pastora, não está dando, não. Faz sacrifício por nós. Nós somos a parte mais frágil, né? Assim dizem vocês. Então, cuide de nós hoje. Isso. Eu lembrei do crente lá de Pernambuco, né? Queria que eu fizesse um jejum para ele enquanto ele estava na praia. E aí, a menina então vai para casa de Naamã. E é escrava da esposa de Naamã. Não bastava ter que sair da sua família, ver a sua terra devastada, agora ela tem que servir ao seu algoz, o seu carcereiro. E essa menina passa por um processo de ressignificação muito grande, porque em mim, numa situação dessa, era ódio. Olhar Naamã leproso e falar, tá vendo? Foi mexer com o servo de Deus, né? E ela não. Se você chegar diante do servo de Deus que está em Samaria, essa história se resolve. E essa voz, como nós estudamos, sai dessa escrava e vai parar no ouvido do rei. E aí o versículo número 5, preste bem atenção nele, 5:5. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. E foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Então Naamã vai ao rei de Israel com essa proposta. Quando ele chega no rei de Israel, o rei de Israel pensou que fosse uma cilada. Achou que era uma proposta de guerra. Seria mais ou menos, hoje no meio dessa pandemia louca, a gente tentar chegar na China, tentando agradar o governo. Todo mundo sabe que aquele produto que estava falando hoje para poder fazer as vacinas está lá, a fonte é lá. Então é uma tentativa de guerra. Então quando Eliseu escuta isso, chama para si a responsabilidade. E aí nesse tempo nós estamos precisando de homens e mulheres, profetas de Deus, que tenham coragem de trazer responsabilidade para si. Então Naamã vai até a casa de Eliseu, e Eliseu, educadamente, não sai nem à porta para recebê-lo. Manda um recado. Você trouxe um problema, eu tenho uma solução, não olhe para minha cara, não quero olhar a sua, vá mergulhar no rio Jordão. E aí a gente já sabe daquele embate que tem no rio. Uma voz oculta sai no meio do exército de Naamã e encoraja ele a fazer. E perplexo, o texto vai dizer que ele se rejuvenesceu. E aí, o versículo 15 vai dizer assim: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. É um reconhecimento extraordinário, só que continua a ser
uma declaração de lábios, isso não profere do coração. Tem 2 pontos, ponto e vírgula na minha, perdão, e o texto segue dizendo: agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Olha que interessante isso. Versículo 16 diz assim: porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não aceitarei. Pronto. E parece justo a resposta de Naamã, como um processo de gratidão, entregar uma oferta para o profeta, até porque tem uma lei que estabeleceu esse ponto, que ninguém pode consultar um profeta de Deus sem entregar para ele uma oferta, um presente, como foi com Saul, por exemplo. Só tem um detalhe: Naamã é sírio, ele não tem acordo com quem é de Israel. Naamã está reconhecendo Deus porque Deus fez um milagre nele, e se esse milagre sair agora, ele deixa de ser Deus na vida de Naamã. O fato é que a partir disso, então, entra a história de Geazi a partir do versículo 20. O texto, então, diz que Geazi vai lá e conta uma mentira, dizendo que chegou gente na casa e que Eliseu mandou, então, pedir uma oferta para poder atender aquelas pessoas. Geazi, então, pega essas ofertas, esconde em um lugar. E quando ele chega diante de Eliseu, no versículo 25, acompanha para a gente ver que interessante. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte. Essa é a segunda mentira de Geazi nesse ponto. Versículo 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, ou então meu espírito, dependendo da versão, quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberdes, olha, prata, roupas, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. A oferta que sai da mão de Naamã, e nós precisamos aprender a lidar com oferta, não é dinheiro. O texto lá em cima vai dizer que ele pegou roupas, ouro e prata. Isso dentro de uma realidade física, porque dentro de um contexto espiritual está representando toda uma casa. Essa oferta, é claro que é o meu modo de ver e pensar, é o desejo do coração daquela serva que foi raptada da sua terra. É a reconstituição, a restituição da vida de sacrifício que aquela menina está tomando. Por isso que quando ela chega na mão do profeta, o profeta diz não, porque essa oferta tem um dono, é aquela menina. Geazi então entra nessa história e o texto vai dizer então que a lepra de Naamã repousou perpetuamente sobre Geazi. E aí lá no capítulo número 8, ainda em 2 Reis, a partir do versículo 7, lê-se assim: depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. E então o rei disse a Hazael: toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus. Pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de sarar dessa doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo o que de bom havia em Damasco. O que saiu da Síria, que estava com Naamã, não era tudo de bom que tinha na Síria. Era ouro, era prata e era vestes. De Damasco, era tudo de bom que havia em Damasco. Isso sim é o que chega na mão do profeta. Isso sim é o que chega na mão de Eliseu. Porque Eliseu foi reconhecido por uma mulher como santo homem de Deus. Ele é responsável com o que chega na sua mão. Então, quando ele diz não para aquilo que lhe parece justo, ele não está falando um não com um propósito de interesseiro, mas ele está fazendo com que chegue na mão daquele a quem é de destino aquilo que está sendo apresentado a ele. Então a Wagner não pode ficar de olho no que é do Edson, o Edson não pode ficar prestando atenção no que é da Dislene. Edson, contenha com o que é teu, Wagner, contenha com o que é da senhora. E aí sim, é a partir desse ponto que o Senhor vai liberar o que é de bom. E olha que interessante, 40 camelos carregados. Tudo que é de bom que há em Damasco. Então, antes da gente chegar no texto da amendoeira, Deus tem algo muito excelente para entregar na mão de cada um de nós. E que seja logo, amém. A pergunta que eu quero fazer é se nós temos caráter, espírito em servidão em Deus, humildade e serenidade para poder falar não com aquilo que é do outro que estão nos oferecendo agora. Se porventura a gente tem esse comportamento de Eliseu, de chegar e falar não, até para o que aos nossos olhos parece justo,
Ou se porventura a gente não está contaminado com essa praga geasiânica, que a gente não pode ver uma oportunidade para poder tocar em algo para poder nos dar bem, que a gente nem se importa em saber se aquilo é de um faminto, se é de um que está passando por convalescência, luta, ou seja lá o que for. Se a gente tem condições de esperar e aguardar em Deus por aquilo que é nosso. E outro ponto, nós estamos preparados para poder receber o que é de bom que vem de Deus? Será que hoje nosso coração consegue caminhar com a humildade, com a serenidade? Será que eu continuo sendo profeta de Deus depois de receber 40 camelos carregados com tudo de bom que há em um determinado lugar? Faça de conta que Damasco é o plano piloto. O Shopping Conjunto Nacional teve que entregar algo do que ele tinha de bom para poder entregar na oferta de Eliseu. A Meta teve que entregar algo do que era de bom para poder entregar para essa oferta de Eliseu. As academias, cada casa, cada residência, cada comércio, cada homem ou mulher que fazia negócio teve que cooperar, porque o texto está dizendo de uma cidade e não de uma pessoa, como foi no caso do rei da Síria. Vamos para o Gênesis, capítulo de número 43. Por circunstâncias, o José foi parar no Egito, ao sair de uma cisterna, carroça, escravidão, casa de Potifar, prisão, Egito, governo, e agora ele está governando, tentaram comprar a comida dele, Simeão está preso, e ele retorna então, o povo retorna para Israel para trazer Benjamim até o encontro dele. E aí a fome apertou de novo, então eles não quiseram, não foi intenção deles retornar até José. Mas aí a fome veio, o capítulo começa de novo, a fome era gravíssima sobre a terra. O capítulo 43 começa nessa narrativa. Então há uma discussão dentro de casa, na tentativa de convencer Israel a mandar Benjamim até o encontro do que eles não sabem que é José, para poder comprar comida, porque ele disse que não iria aceitar enquanto o filho menor, o irmão menor, não estivesse ali presente. Então, depois que Judá tomou a postura, disse assim, pai, mate os meus filhos se porventura algo acontecer. Israel então se convence disso. Então o versículo 11 vai dizer assim, então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazer isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem, quantos presentes? Um presente. O presente é o mais precioso da terra de Israel. Aí o um presente, ele é composto por uma série de fatores. Primeiro, um pouco de bálsamo. O bálsamo é um ativador de um bálsamo que o José viu e não percebeu. Porque a carruagem do livramento que chegou para ele assim que ele saiu daquele poço, estava vindo de Gileade. As vasilhas com bálsamo estavam lá. Deus providenciou a cura para ele, só que ele não pode ter se atentado para aquele detalhe. Ele sentou na cura. A sua trajetória daquele poço até o mercado já foi uma trajetória de cura. Então Israel vai dar um presente, o primeiro presente aponta para a realidade do bálsamo da cura. O segundo presente é algo extraordinariamente fantástico, que é o mel, que parece que não tem significado nenhum. Mas eu já falei uma frase uma vez que vale a pena a gente lembrar. O mel e o leite são os únicos dois alimentos na Bíblia. Lembra? Lembra, Edson? Qual é? Que não procede da morte. É da vida para a vida. A mãe, quando vai amamentar o seu filho, ela não precisa morrer para poder gerar o alimento. A gente até gosta quando a vaca morre, por causa da picanha, mas nunca por causa do leite. Ela dá o leite e continua viva. E a abelha, a mesma coisa. A abelha não precisa morrer para produzir o mel. É na essência da vida que esses dois alimentos são inseridos na história. Então, o mel aponta para essa realidade. Vida para vida. De vida para vida. O mel. Você disse que José sentou nos barris de bálsamo, mas quem está angustiado de espírito não percebe nada. Ou nem lembra, nem vê. Não vê a cura. Quem está angustiado não vê a cura. A cura pode estar frente a ele, como José estava dentro ao lado do barril de bálsamo, mas não percebeu. Fato. Por causa da aflição de espírito. O terceiro ponto, especiarias.
vai apontar para a questão do alimento, os temperos e por aí vai. A mirra, extremamente importante. Eu gosto demais da questão do terebinto. Depois vale a pena pesquisar, Edson. Esse terebinto, depois você pesquisa ele, que é uma coisa fantástica. Ele é uma planta extremamente aromática. Só que se você pegar o terebinto e cheirar ele aqui, não produz nada. Ele precisa ser ferido. Só tirar a casca não resolve. Se você amassar a folha também não dá. Ele precisa ser esmagado. E ele exala um perfume extraordinário e surreal. E isso aponta para a vida do cristão. Um texto lá no Novo Testamento vai dizer que nós precisamos aprender a exalar o perfume de Cristo. E nós não queremos passar pelo processo da dor e da humilhação. E termina amêndoas. Amêndoas. E a amêndoa que nós lemos no nosso encontro passado está apontando para a palavra. E a palavra tem um fruto. Ela não pode continuar sendo apenas uma vara que floresce, ela tem um fruto. Então, não adianta nada você mandar tudo isso que você está mandando se você não tiver a ousadia e a liberdade em Deus de selar a realidade desse presente com o fruto da palavra. E é aqui que nós nos perdemos. Porque como nós lemos no texto de Reis, nós queremos receber o que é de bom para a gente. Mas nós não temos coragem, vontade, voluntariedade, coração, humildade, serenidade para tirar o que é de bom da gente para o outro. Israel faz justamente o contrário. E num momento de fome, de escassez, de muita necessidade, de muita dificuldade, talvez o que ele esteja mandando para esse homem, sem saber que é o seu filho, porque se ele soubesse que era José, fica fácil. Fica fácil. O último recurso que ele tem em mãos. O último recurso da sua casa, o último recurso da sua terra, é o que tem de melhor, é o que ele está mandando. Mas ele sela, ele fecha essa realidade com o fruto da amendoeira. E aqui tem uma coisa fantástica. O Jeremias é filho de sacerdote. E Deus pergunta para ele sobre o que ele está vendo. E ele diz que está vendo uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, sim, é um pedaço de pau. E Deus não fala nada para ele. Deus diz que, sim, você viu bem. E eu velo pela minha palavra para poder fazer cumprir. Acabou a história. A narrativa começa sobre um outro ponto. E a beleza está nisso. Como ele é filho do sacerdote, o sacerdote precisa lidar com a palavra. Então, Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, meu filho, pega o ensinamento do teu pai, volta lá, veja o que foi que sobre a amendoeira está escrito de você para trás. E essa história teve que chegar em Jeremias. Porque o Jeremias teve que deixar de ser uma vara de amendoeira para ele ser o fruto da amendoeira dentro do próprio Israel. Então, o que o Israel está fazendo aqui nesse momento? Ele está selando o presente com o melhor que ele tem. E o melhor que a nação de Israel tem para poder dar só consegue ser bom porque a palavra é que fecha a tampa da Tupperware, por assim dizer. E se não for o fruto da palavra aqui em cima, cara, pode ter o que for, nada resolve. Nada vai dar certo. A sequência diz no versículo 12: e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro. Não é curioso isso? Porque os nossos profetas, e para nossa vergonha, os nossos pastores de hoje, o melhor que eles têm é o dinheiro. Eles selam o presente com o fruto da palavra e só depois é que a conversa financeira que vai chegar. Não diz respeito ao melhor, não diz respeito ao presente com que ele vai mandar. O dinheiro aponta para o Zaqueu. Se porventura eu defraudei alguém, eu quero restituir, eu quero aplicar isso aqui de uma forma quadruplicada. Então, como houve uma tentativa, uma suposta tentativa de roubo na primeira vez, de uns vasos que foram colocados dentro dos sacos, então o pai está pedindo, coloque dinheiro aí também, mas não junto com o fruto da amendoeira que nós estamos mandando aqui. Nós temos condições de receber o que é bom, nós temos condições de receber o que é de melhor, nós temos condições de receber o que é mais perfeito. Ótimo. E quando o que for bom, melhor, mais perfeito, tiver que sair de mim para o outro. Porque muitas das vezes parece que o dinheiro resolve tudo. Mas nós estamos acabando de ler aqui que não.
que talvez o dinheiro não consiga nem produzir o que essa casa tem, o dinheiro não tenha nem condições de trazer a beleza com que essa casa vive, com que Israel tem. Mas essa casa tem algo extraordinário. Ela manifesta cura, ele tem um sofrimento que exala um perfume, ele tem especiarias, e isso dá tempero e sabor à vida. Tem a mirra, que exala e que muitas das vezes também serve como bálsamo, mas ele fecha tudo isso com a plenitude da palavra. Para a gente terminar, Provérbios capítulo 11, versículo 23. 23 a 24. É 24. O 23 e o 24, para não perder o costume, antes. 11, 23 e 24. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e o que retém, mais do que é justo, é para a sua própria perda. Por que alguém consegue reter mais do que é justo? Porque é um ambiente do qual ele nunca conseguiu selar e permitir que a palavra alcance, que a palavra chegue. Ele não tem a palavra como um guardião do que ele está retendo, um guardião da riqueza, da prosperidade, do bem, da família, da casa, do ministério. Ele não consegue lidar com esse ambiente da palavra dentro dessa plenitude. Eu fiquei extremamente entristecido. Eu escrevi um texto e eu me preocupo de verdade com isso. Eu não penso que seja motivo e nem tampouco momento da gente abrir nossos templos e colocar 700 pessoas num lugar que só cabe 200. E para mim foi chocante ler líderes da nossa nação, que se dizem cristãos evangélicos, fazendo pressão ao governo. Mas foi bom, porque eles abriram a boca e confessaram algo. As nossas rendas estão caindo, os nossos recursos estão baixando, e isso possa ser a revelação daquilo que a maioria de nós sabíamos. Estão externando o coração. Não é uma preocupação com a fome, não é uma preocupação com o faminto, não é uma preocupação com a necessidade com que a nação está vivendo, é sim um fator de cunho financeiro. E isso entristece e acaba nos alegrando, porque a gente já sabe que esse caminho nós não podemos enveredar. Que bom se fosse para abrir, para poder pregar a palavra, que bom se fosse para abrir, para poder sim anunciar o evangelho, que bom se fosse para abrir, para poder arrecadar, para poder fazer doações de remédios, de cestas básicas, enfim, por aí vai. Que bom. Mas o intuito e o coração não é. Não é porque não é a palavra que sela, não é a palavra que vela. E o Senhor vai continuar velando pela sua palavra. Então, por mais que sejam desesperadores esses tempos, esses momentos, cabe-nos andar debaixo da palavra. Porque por essa o Senhor vela. E Ele não vela só por velar, Ele vela para fazer cumprir. E a palavra que o Senhor vela e faz cumprir, ela gera frutos. E eu acredito que a gente vai conseguir mudar a mentalidade da nossa família, da nossa casa, da nossa nação, a partir dos frutos da palavra que o Senhor tem enxertado em nós, para poder fazer germinar e frutificar para a honra e a glória dele. Pai, nós...